Boa tarde, queridos ouvintes, a todos vocês que nos ouvem agora na Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga, estou aqui mais um domingo com todos vocês no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. O programa Viver Bem todos os domingos na rádio a partir das 12 horas e 30 minutos. A cada semana, cada domingo, um tema diferente e sempre a pedido de vocês. Você pode colaborar com a gente nos enviando um e-mail para viverbem@radiocatedral.com.br. Anote aí, vai lá correndo e passe o e-mail aqui pra gente. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, estou com mais um psicólogo, ele que é especialista, gente, em dependência química, que é um tema bastante que nos interessa também. E também ele é especialista em logoterapia, eu já o conheço há muitos anos, é um excelente profissional, além de uma excelente pessoa, como todos os psicólogos que compõem o nosso grupo. E ele se chama Paulo Serpa, já eu deixo ele se apresentar. Então, Paulo Serpa, hoje, que é psicólogo clínico, está nos presenteando com a presença aqui nos estúdios da rádio para atender a um pedido da nossa querida ouvinte Cris Lucena, e que ela nos pede para falar sobre a imagem profissional. Ela cita: como construir uma imagem positiva no ambiente profissional? Como construir, gente, essa imagem no ambiente de trabalho para o chefe ou para a equipe? Mas vamos falar para além disso. Boa tarde, Paulo Serpa. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa tarde a todos e agradecer pelo convite. Bom, meu nome é Paulo Serpa, sou especialista em dependência química, logoterapeuta, palestrante, também faço parte de uma coordenação de equipe de acompanhante terapêutico, e hoje é para falar sobre a construção da imagem de um profissional perante seu chefe e sua equipe. Assim, é uma questão, responder de uma questão de uma forma genérica, né? Sim, porque existem vários tipos de chefes e equipe. No entanto, se aplicar uma regra genérica, eu diria que uma imagem positiva para o chefe se cria com humildade, energia, determinação e lealdade. Sim. O chefe precisa saber que pode contar com um profissional de alguma forma, que está disposto a colaborar, a fazer o que é pedido de uma forma dentro do tempo que é pedido pelo chefe. E é importante falar também que é importante questionar as ações do chefe. O empregado? Questionar, porque nem sempre o chefe ele pode colocar uma questão que no ponto de vista dele é prático e é fácil de ser resolvido, mas na prática mesmo, o profissional que vai saber direcionar aquilo, e nem sempre o chefe tem essa visão. E é interessante, Paulo, isso que você está trazendo, porque de certa forma, quando falamos de imagem, nós estamos falando de algo da percepção do outro, não é isso, Paulo? Claro. E quando você fala que o empregado pode questionar, né? Então, queridos ouvintes, vamos estar atentos que essa até palavra questionar pode nos trazer uma distorção, um equívoco. Não é brigar, não. Se posicionar. Então, eu creio, Paulo, como psicóloga clínica também, os psicólogos, gente, somos especialistas no comportamento e na saúde mental também, mas eu creio que você está se referindo à postura profissional, não é isso? E já também nós falaremos sobre isso, mas eu pediria, Paulo Serpa, que você pudesse falar o que é uma imagem, né? O que nossos ouvintes podem entender, não apenas a imagem profissional, mas o que é uma imagem? Que pode ser profissional, mas também uma imagem pessoal. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos sim. Vou voltar até um pouco mais para o tema do profissional. Não tem como separar o profissional do pessoal,
Porque é a mesma pessoa, é a forma como a pessoa vai lidar e se direcionar no ambiente que vai fazer com que a conduta dela seja percebida de alguma forma. Então, se tratando de imagem, eu acredito que a pessoa ela ter uma excelência pela própria imagem em relação ao chefe, ou até a vida pessoal, família, parentes, é muito mais na conduta como que ela vai direcionar a sua vida. Sim. Que vai ser, acredito que isso vai retratar muito bem a imagem da pessoa, olhar para aquela pessoa e admirá-la pela imagem que ela passa em relação às pessoas que estão ao seu redor. Entendo. E vejam, gente, que imagem e postura, elas quase que caminham juntas, né, Paulo? Claro. Mas veja, como uma pessoa pode ter uma imagem? A imagem tem a ver com a percepção. Então, se eu olho para alguém e esse alguém não se diz, é um conjunto. Eu já infiro, inferência, eu já tenho uma imagem daquela pessoa. Então, a imagem também tem a ver com a nossa estética, com a forma como a gente se veste, se porta perante as pessoas. Aí, quando fala em portar, já estamos falando também do comportamento, estamos falando de postura. Né? Uma postura profissional. Então, a imagem pessoal, muitas das vezes, vamos imaginar um diretor de uma grande empresa de chinelos, de short, o cabelo sem lavar, enfim. Né? Isso é imagem? Vai passar uma imagem? Pode dar, não dá confiabilidade para aquilo. Exato. Então por que eu estou provocando, né, esse diálogo, Paulo? Para que os nossos ouvintes, né, eles possam compreender que imagem e postura, muitas das vezes, caminham juntas, sim, porque a postura é a forma como você se porta, não é isso? E a imagem é aquilo que você apresenta. Às vezes, nem precisamos falar e a nossa imagem já está falando para o outro. Esse outro infere muita coisa, O corpo fala, né? Isso, o corpo fala. O corpo fala. Exato. Então, quando você fala de o corpo fala, nos faz lembrar também que a imagem pessoal tem a ver com o como você fala. E a imagem profissional tem a ver o que você fala. Também tem a ver, não é isso? Assim, eu lembro, lá, quando eu era mais novo, que eu comecei a trabalhar, minha mãe sempre falava para mim o seguinte, você tem que estar com o rosto lavado, uma roupa passada e os dentes bem escovado. Porque imagem é tudo. Sim. Eu lembro muito disso, minha mãe falava muito isso para mim. E eu vejo que, como eu me apresento num trabalho, uma entrevista profissional, Isso. qualquer lugar, se eu vou desleixado, com falta de cuidado, se eu não durmo direito, chego lá com olheira, a impressão que eu vou passar para a pessoa que está me contratando, muitos candidatos são eliminados ali. Exatamente, é isso. São eliminados ali. A pessoa, por educação, recebe, pega o currículo e tudo, mas já bota aquilo de lado. Porque, assim, eu não quero uma pessoa dessa para representar a minha empresa de alguma forma. Exatamente. Então, isso nós estamos falando realmente de imagem profissional, né? Então, se chega um candidato todo desleixado, não que ele o seja no seu trabalho, mas isso passa, né? Perpassa pelo imaginário. E pode ser uma pessoa até muito inteligente no trabalho que ela vai ser candidata. Sim. Mas pela aparência ela pode ser eliminada. Muito bom você ter falado nisso. E aí eu tenho uma pergunta aqui para você. Somente o que é externo, né? Somente a imagem do que é externo, do que a gente apresenta, é suficiente no ambiente profissional, Paulo? Você também... Na minha opinião, não. Eu acredito que é como necessário psicólogo, somar a imagem que eu vou passar para a minha chefia, para a minha equipe, mas também o conteúdo daquilo que eu vou exercer. E ter mente aberta para poder aprender outras coisas no ambiente de trabalho. Porque hoje no mundo corporativo, se você ficar preso só a uma única coisa, você vai ser descartado provavelmente. Se eu não mantiver minha mente aberta para poder adquirir mais conhecimentos, e poder exercer outras funções, no caso de um colega passar mal alguma coisa, eu posso ser descartado de alguma forma em algum momento. Então é importante
estar atento às oportunidades, de que forma eu posso aproveitar e crescer, ampliar o meu leque de trabalho profissional naquele ambiente. Excelente, Paulo. E é isso aí, queridos ouvintes. O que o Paulo Serpa, psicólogo clínico, que também vem da área organizacional, está dizendo, né? Eu ratifico também como psicóloga clínica, ratifico tudo isso, é que não basta apenas o cuidado externo, a imagem. E claro, é importante, é muito importante, mas é preciso, sobretudo, ter postura e ter conhecimento. Então, Paulo Serpa, boa tarde novamente. Vamos voltar aqui. Estávamos contextualizando sobre a imagem profissional, mas você me chamou a atenção sobre a impressão. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Pode falar um pouquinho disso? Esse é um ditado antigo, né? Sim, como você falou do processo de seleção, né? Esse é um ditado antigo, a primeira impressão é que fica. E eu tenho isso comigo desde novo, sempre fui me passado dessa forma. Eu acho que eu vejo que vale a pena falar, além da primeira impressão que fica, o candidato, quando tiver indo a alguma oportunidade de vaga ou até numa oportunidade de trabalho que ele estiver, essa impressão que fica, eu acho que vem muito com valores que essa pessoa tem. Que ela passar essa imagem de uma forma clara, onde a pessoa possa observá-la de uma maneira onde ela consiga perceber a imagem daquela pessoa e entender que aqui a gente pode adquirir, ter um bom profissional de alguma forma. Sim. Então a imagem, se eu chego no lugar de uma maneira, procurar chegar um pouco antes do tempo, de forma organizada, se me colocar, me comunicar com onde eu chegar, isso tudo são atrativos que as pessoas vão de comunicação, claro, né? Porque é uma forma de me apresentar sem me conhecer. Sim, e de certa forma, Paulo, o que você está dizendo, que realmente a primeira impressão, ela é importante, mas não é a que fica. Isso é uma verdade, digamos, parcial. Porque, claro, a primeira impressão é muito importante, mas tem como desconstruir, se foi uma imagem negativa, tem como desconstruir, né? No decorrer desse relacionamento, seja ele profissional, seja pessoal, mas tem como desconstruir e ressignificá-la novamente com atitudes e comportamentos positivos, não é isso? Com certeza. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Quantas vezes eu trabalhei 15 anos numa empresa, que muitas vezes chegava alguém novo na empresa, eu olhava, assim, já meio que botava uma barreira naquela pessoa, pelo pré-julgamento. E quando eu me dava a oportunidade de conhecer aquela pessoa, eu via que era uma pessoa maravilhosa, cheia de saberes e entender, e que poderia agregar no meu trabalho. Entendo. Então, e até partir dessa sua própria experiência no seu consultório, ao atender seus pacientes, né? Você, claro, nós psicólogos não aconselhamos, mas quando tem um paciente com demandas de relacionamento, de conflitos profissionais, nós orientamos. E aí, muitas das vezes se parte até da própria experiência, não é, Paulo? Assim, eu estou com um caso no consultório, até eu lembrei desse rapaz, que ele é uma pessoa que tem valores. E dentro da empresa, no jogo da equipe, não está tendo uma união. Então ele é como se ele tivesse contra os valores dele e ele fica num conflito. Isso acontece muito com muitas pessoas. Claro. Ambiente organizacional, muitas das vezes somos confrontados até nos nossos valores. Mas vamos falar de reputação. Estamos falando de imagem, falamos de postura e a reputação profissional. Porque de certa forma você falou sobre isso, quando fala de valores, né? Nós estamos mencionando, pelo viés psicológico até, a reputação profissional. O que é, Paulo? O que nós poderíamos falar de uma forma mais simples? O que é reputação profissional? Eu vejo reputação profissional como a conduta do profissional durante os anos de trabalho que ele tem numa mesma empresa, ou como profissional, como representante de alguma empresa. Essa construção da reputação, ela vai muito da forma como eu me porto perante o meu trabalho, a imagem que eu passo e como as pessoas vão me observar.
E aí eu vou construindo ao longo do tempo uma reputação. De quando chegar numa empresa, ó, essa pessoa que a reputação dela é assim, assim, assado. Pode contratar ou não contrate. Porque tem os dois lados da moeda. O lado de contratar ou não. Então a pessoa constrói uma reputação diante das coisas em relação à sua imagem, de como ele se portou no trabalho, como foi a conduta dele no trabalho. Então ele vai construindo essa reputação ao longo do tempo. Muito interessante, Paulo, que você coloca. Então, até para que nossos ouvintes entendam que a reputação ela vai muito além do que uma boa roupa, uma boa apresentação, um cabelo alinhado, um rosto lavado, ou até de uma colocação corporal, né? Nós estamos falando de valores. Eu gostei muito, Paulo, quando você coloca a questão dos valores, né? Quantas vezes somos confrontados diante dos próprios relacionamentos profissionais, né? Às vezes há ambientes tóxicos e isso vem... Com pessoas tóxicas. Isso, exatamente. E nós passamos a maior parte da nossa vida realmente em nossos ambientes profissionais. Então, nesse sentido, falando dessa reputação, e quando você citou que as pessoas podem falar, né, do outro, né, então precisamos, cada um de nós, ter o cuidado, né, de como nos colocar e como apresentar esses nossos valores, que a reputação, gente, tem sim a ver com valores. Então tem valores que são considerados como honestidade, né? Honestidade, humildade, não é isso, Paulo? Lealdade. São valores que, assim, eu acho que vem com a pessoa. E no decorrer do tempo, ela trabalhando numa mesma empresa ou se candidatando para uma outra empresa, nesse mundo corporativo, eu vejo que é como se fosse uma tríplice, respeito, lealdade e honestidade. Sim, excelente. Que a pessoa carregando, levando isso com ela, o legado dela, o leque de opções vai aumentar. E as pessoas vão ter ali naquele profissional a clareza de que eu posso confiar e contar com essa pessoa. Sim, até porque as pessoas falam. Então a reputação, não apenas a própria pessoa ela se apresenta, mas se é um funcionário honesto, muitas das vezes, olha, aquele ali é muito honesto. Veja que a reputação ela vai para além. Então o que eu quero dizer é que a reputação tem a ver com caráter. Não é isso? Concordo. Então, vamos falar mais um pouquinho. Chegou aqui uma pergunta. Qual a diferença entre imagem profissional e reputação? Ainda que nós já tenhamos falado sobre isso. Assim, imagem profissional e reputação. Elas estão muito uma seguida da outra. Porque a minha reputação, falando ao contrário, a minha reputação vai muito da imagem profissional que eu vou construir ao longo do tempo. Sim. Então elas estão muito lado a lado, por mais que seja imagem profissional e reputação. E a reputação também, na minha opinião, vale a pena abrir um pouquinho mais em relação à minha conduta, que eu acho que é o bem mais precioso, que tem isso, a base familiar. Porque a minha reputação vem muito dos valores que a minha família que eu me passa, e eu vou levar isso para a minha vida de alguma forma. E ao longo da imagem, eu construindo uma imagem profissional, eu não tenho como separar a pessoa. É a mesma pessoa, só que ali eu estou no ambiente profissional, e eu saio do ambiente profissional, eu estou no ambiente familiar. Entendo. Então a minha reputação, acho que ela abrange isso tudo de alguma forma. Né? E vai construindo essa imagem de alguma maneira. Como falamos de reputação, imagem, postura, estamos também, de certa forma, né, e a sua colocação, Paulo, me leva a pensar numa sociedade de espetáculo que vivemos hoje, de uma certa forma. A tecnologia, eu digo que ela é muito positiva, mas também é uma patologia dos nossos tempos. Então eu lhe pergunto, Paulo, você que também, como psicólogo clínico, mas também já passou muitos anos por organização, ambiente corporativo, as redes sociais podem influenciar o sucesso ou não de uma carreira profissional? Nos dias de hoje eu acredito que sim. Porque se eu tenho uma postura na rede social agressiva ou não, porque
Porque hoje, quando o candidato ele se candidata a alguma vaga, a empresa ela vai olhar tudo. Ótimo. Ela olha Isso tudo. mesmo. Ela vai olhar Facebook, Instagram, o que for que aquela pessoa tiver, eles vão olhar para ver quem eu estou trazendo para a minha empresa. Sim. E se É a muito pessoa, comum hoje em dia. hoje em dia é muito comum, a tecnologia está aí. Assim, agora, a minha conduta perante é igual, eu vejo como meus sentimentos. Eu não tenho como, de repente, tive uma discussão com minha esposa, chegou no trabalho. Eu não tenho como deixar aquele meu sentimento lá de fora. Eu preciso aprender a lidar com ele dentro do meu meio de trabalho. Sim. E da mesma maneira, quando eu olho para isso tudo, porque se eu tenho um comportamento numa rede social, mas se eu sou um gerente de uma equipe e prego uma outra coisa, assim, vai ter um contraste ali muito grande ou não, dependendo da situação. Então é importante a pessoa ter uma conduta de uma forma lúcida, tanto em redes sociais, quanto aquilo que ela vai apresentar no trabalho, aquilo que ela vai se candidatar. Porque é muito interessante isso que você coloca. Atualmente é muito comum que os empregadores consultem as redes sociais dos seus candidatos, né? Então, quando falamos de imagem, é bom que se evite, né? Essa imagem da sensualidade, né? Nós estamos falando de um ambiente que está público, por isso eu menciono essa sociedade do espetáculo, do show, porque tudo que se faz está na praia, quer postar. Então, lembrarmos todos, né, que as redes sociais, se você ouvinte está numa seleção, então cuide dessa imagem, dessa postura e que cuide dessa rede social também, porque precisa termos a nossa privacidade. Nós já estamos chegando ao final de um programa, mas passe, Paulo, por favor, só falta 2 minutinhos, algumas dicas, de forma breve, para que o ouvinte saiba como construir uma boa imagem. Assim, de forma breve, a pessoa que que quer construir uma boa imagem, ela precisa se basear em cima dos seus valores. Eu falo de valores, e se for candidatar a alguma vaga, tente entender os valores daquela empresa, para ver o que você pode oferecer como profissional para aquele ambiente de trabalho que você vai se candidatar. Sim. Então, eu acho que se basear em cima de valores, a pessoa vai construir uma imagem agradável e mais homogênea para aquilo que ela vai fazer. Sim, e aí eu dou complemento, Paulo, com a questão da ética, porque toda empresa, todo profissional tem um código de ética, né? Então, ter ética profissional é fundamental, né? Então, estamos infelizmente chegando ao final do programa, passa rápido aqui, nós não podemos encerrar sem te agradecer. Paulo, já fica o convite, o Paulo Serpa, ele que é psicólogo clínico, eu já peço para você dar as suas referências, com seu contato, e-mail ou telefone, onde fica seu consultório, e você ouvinte, se quiser um contato com o psicólogo Paulo Serpa, entra em contato aqui conosco também no programa Viver Bem, pode ser pelo e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Paulo, sempre ao final do programa eu dou uma dica de um filme, né? Então tem um filme que eu não estou me lembrando bem o tema, mas é Hancock, com Will Smith. É um personagem, na verdade, totalmente despreocupado, não sei se o nome é só isso, tá, gente? Com a própria imagem. E que, apesar de praticar atos de heroísmo, ele não é bem visto. Então, fica a dica desse filme, né? Até porque passa muito esse viés profissional, imagem, postura, reputação, né? Passa tudo isso no filme. Já vi esse filme. Já? Então, que ótimo. Então, Paulo, muito obrigado. Faça uma despedida aí para os nossos ouvintes, por favor. Agradecer a Sônia, agradecer a todos do programa. Espero ter esclarecido alguns detalhes, assim, mas sugiro sempre estar procurando mais. Bom, eu sou psicólogo, atendo aqui no Flamengo, na Praia do Flamengo. Meu telefone é 999-012451 e o e-mail é pserpapereira@gmail.com. E esse seu telefone é do Rio? É 21? É 21. Tá.
Paulo, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos em nome de toda a equipe da Rádio Catedral FM 106.7. Para fechar o programa, uma gota para a reflexão da semana. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, gente, viva bem a vida que se tem e até o próximo domingo, se Deus quiser.